E aí pessoal, tudo bem com vocês? Se vocês já fizeram uma visita ao blog A Matemática Como Ela É, vocês viram que logo em cima no site tem um menu e lá tem uma abinha escrito assim, potenciação e radiciação. Nessa aba, se você clicar lá, vão ter outros links explicando como se calcula uma potência e como se calcula uma raiz. Eu quero falar especificamente das potências. Para calcular uma potência, você tem que saber qual é o expoente, ou que tipo de número é o expoente. Só para dar um exemplo aqui, né? Se você tiver, por exemplo, assim, ó, um 2 ao quadrado, o expoente, que é esse número que está aqui em cima, é 2, está igual a 2, é um número natural. Então tem uma forma para calcular. Você pode ter alguma coisa assim também, ó, 5 elevado a menos 3. Essa potência tem o expoente menos 3, que é um número inteiro. Então, para calcular essa potência é diferente do que calcular essa daqui. Outro exemplo seria isso daqui, ó, 10 elevado a meio. Meio é um número racional. Então, para calcular essa potência, também tem um processo diferente. E tem um outro tipo de potência que pode aparecer no meio de alguma conta que você for fazer, que é alguma coisa do tipo assim, vamos pensar assim, ó, 12 elevado a raiz de 2. Raiz de 2 é um número irracional, então para fazer essa conta, nós fazemos ela de uma forma diferente dessa, que é diferente dessa daqui. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, para resolver esse tipo de problema, que é calcular uma potência, você precisa saber o que é um número natural, o que é um número inteiro, o que é um número racional e o que é um número irracional. Agora vai a minha pergunta para você. Você sabe quais são esses números? Sabe diferenciá-los? Você sabe identificar, olha, esse número aqui é natural, esse é inteiro, esse daqui é uma fração, um racional, esse aqui é um irracional. Você sabe fazer isso? Esse exemplo que eu dei aqui, falando das potências, é um exemplo de aplicação dessa questão de conhecimento dos tipos de números, né? Então aqui é um problema que, para você resolver isso daqui, você precisa saber quais são esses números, o que é o natural, o que é o inteiro, o que é o racional e o irracional. E aqui é só um exemplo, mas dentro da matemática é muito importante que você saiba quais são os conjuntos numéricos, tá? Então nesse vídeo a gente vai ver isso. Nós vamos ver os conjuntos numéricos e vamos entender o que é um natural, o que é um inteiro, o que é um racional, o que é um irracional e o que é um número real, beleza? Fica aí, talvez esse vídeo fique um pouquinho grande, porque esse assunto é um assunto extenso, mas com certeza se você assistir esse vídeo todo, você vai aprender isso e não vai esquecer mais, beleza? Então vamos lá, só vou apagar isso aqui para começar a falar sobre esses conjuntos. Então vamos aos conjuntos numéricos. O primeiro conjunto é o conjunto dos números naturais, né? Vamos escrever aqui, ó. Conjunto dos números naturais. Certo? Qual conjunto é esse daqui? É esse conjunto, ó. Ele é denotado por essa letra, que é uma letra N, escrito dessa forma um pouquinho diferente. E eu vou listar aqui os elementos para a gente ver quais são. 1, 2, 3 e continua. Né? Esses 3 pontinhos aqui indicam que continua repetindo esse padrão aqui. Então esse é o conjunto dos números naturais. Então o número 1, o número 2, o número 3, o 4, o 5, até o infinito. Esses números formam o conjunto dos números naturais. Então toda vez que você olhar para um número que está aqui nesse conjunto, esse número é um número natural. Em alguns livros de matemática você pode encontrar o zero aqui, começando do zero, tá? Alguns livros consideram o zero natural, outros não, mas isso não é nenhuma questão de certo ou errado, é uma questão da abordagem do livro, do que ele vai fazer com esses números, tá? Então não estranhem se vocês encontrarem algum livro colocando o zero como natural, isso pode acontecer também, tá? Ok, então esse é o conjunto dos números naturais. O próximo conjunto é o conjunto dos números inteiros. Vamos escrever aqui, ó. Conjunto dos números inteiros. Beleza, qual é o conjunto dos números inteiros? O conjunto dos números inteiros, ele é denotado pela letra Z, também escrita um pouquinho diferente, né, mas é uma letra Z. E esses são os números inteiros, ó. Já começa aqui com uma reticências, menos 2, menos 1, 0, 1,
2 e assim vai. Então, o conjunto dos números inteiros é formado pelos números 0, 1, 2, 3, continua, e também pelos negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e assim vem para a esquerda aqui também, né? Então, esse é o conjunto dos números inteiros. Quando você compara os naturais com os inteiros, você consegue perceber o seguinte, olha só, os naturais aparecem aqui, tá vendo? Ó? Aqui eu tenho o conjunto dos números naturais, tá vendo? Ó? Então, todo número natural também é um inteiro. E para formar o conjunto dos números inteiros, eu acrescento zero e os negativos, tá? Então, todo número que você olhar aqui, ó, que está nesse conjunto, é um número inteiro, ok? Então, esses são os inteiros, né? E aqui, como eu falei, tem uma relação interessante aqui, né? Ó, todo número natural também é um número inteiro. E na teoria dos conjuntos, a gente diz o seguinte, que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Nós podemos escrever essa informação assim, ó. O conjunto dos naturais está contido no conjunto dos números inteiros, ok? Então tá aí. Esses são os dois primeiros, né? Temos mais alguns para a gente ver, então vou apagar aqui o quadro para a gente continuar com esse assunto aqui, beleza? Vamos lá. Vamos então para o próximo conjunto. O próximo conjunto é o conjunto dos números racionais. Vamos escrever aqui, ó. Conjunto dos números racionais. Conjunto dos números racionais. Esse conjunto, a gente escreve ele de uma forma um pouquinho diferente, tá? Vamos escrever ele aqui. A letra que denota ou que representa esse conjunto é a letra Q. E ela é escrita geralmente assim também, um pouco diferente, né? Ó, dessa forma aqui. Q, com esse risquinho mesmo aqui, tá? Olha só, como que a gente escreve esse conjunto? Aqui nós não vamos listar os elementos, mas nós vamos descrever os elementos de acordo com uma propriedade que eles possuem. Então, os números racionais são os números dessa forma. A sobre B, tal que A e B pertencem a Z, ou seja, são inteiros, e além disso, o B tem que ser diferente de zero. Então, esse é o conjunto dos números racionais, certo? Se você olhar bem para isso daqui, você vai ver o quê? Se eu tenho um inteiro aqui no lugar do A e um inteiro aqui no lugar do B, os números racionais são quais números? São as frações. Tá? Qualquer fração é um número racional. Então, só para a gente ver aqui alguns exemplos, né? Se você pegar, por exemplo, 2 sobre 3, esse número é um número racional. Você pegar aqui o menos 1 sobre 2, um número racional, né? Negativo, mas é um número racional. Você pode pensar em números talvez maiores aqui, né, na divisão, né? Inteiros maiores para construir aqui os naturais, né? Você pode pensar, por exemplo, aqui 50 sobre 38, né, é um número racional. Então, qualquer fração é um número racional, tá? Então, esses são os racionais. Uma outra forma de se enxergar os racionais é a seguinte forma. Os racionais, eles são números decimais, né? Quando você faz divisões, por exemplo, né, 2 por 3, e essa barra significa divisão, né? Por isso, racionais vem de razão. 1 dividido por 2, aqui negativo, 2 dividido por 3, 50 dividido por 38. E quando você monta essas frações, nem sempre essa divisão vai dar um número inteiro, né? Então pode dar um número com vírgula. Mas o que caracteriza esses números racionais pensando em decimais, né, em números com vírgula, é o seguinte. Os racionais, eles são números que possuem um número finito de casas decimais. Por exemplo, ó, isso aqui é um número racional, ó. 1,52. Deixa eu escrever esse 5 um pouquinho melhor aqui, né? 1,52. Isso aqui é um número racional. Dá para escrever ele como uma fração, tá? Então, números desse tipo, com vírgula e com casas decimais finitas, aqui eu tenho duas, né? É um número racional. Então, outro exemplo disso seria, sei lá, vou pegar um outro aqui, ó. Menos 5,58712.
Isso aqui também é um número racional, dá para escrever isso como sendo uma fração. É um número com vírgula, negativo, que não tem problema, e tem um número finito de casas decimais. Um outro tipo de número racional, que também pode ser transformado em uma fração, né, que também é uma fração, são os números com vírgula, com casas decimais infinitas, porém com blocos de repetição. Né? Você vai encontrar repetições nas casas decimais que são infinitas. Né? Por exemplo, ó, se você pegar esse número aqui, ó, 10,22222 e assim vai. Isso aqui é um número racional, ele tem um número de casas decimais finito, mas se repete, tá vendo? Aqui está repetindo sempre o 2. 2, 2, 2, 2 e assim vai. Outros exemplos desse caso aqui, ó, eu posso pensar no seguinte: 0,251, 251, 251 e assim vai. Esse número aqui também é uma fração, dá para transformar em uma fração. Isso aqui é um número decimal que tem infinitas casas decimais com um bloquinho de repetição aqui, tá vendo? Ó, repete o 251, 251, 251. Ok? Então isso aqui também é um número racional. E para a gente finalizar com um último exemplo aqui, você pode ter assim, alguns primeiros números depois da vírgula sem repetição e a repetição começar depois. Por exemplo, uma coisa assim, ó. Vamos colocar aqui no cantinho aqui embaixo, né? 1,51323232 e assim vai. Isso aqui também é um número racional. Eu tenho um bloco de repetição e eles podem aparecer, né, ó, 32, 32, 32, depois de uma parte do número aqui que não tem repetição, né, que não se repete mais, ok? Então esses são os números racionais. Só para resumir aqui, né? Os números racionais são as frações, que podem aparecer também como sendo decimais com um número finito de casas decimais, ou números decimais com um número infinito de casas decimais, porém com repetições. Esses aqui são os números racionais, ok? Beleza, temos mais um conjunto de números importante para a gente ver aqui e vamos lá, vou apagar aqui e vamos ver esse outro conjunto. O próximo conjunto que a gente vai ver aqui é o conjunto dos números irracionais. Vamos lá, deixa eu escrever aqui, ó. Conjunto dos números irracionais. Irracionais. Bom, vamos pensar um pouquinho para a gente descrever, né, ou conhecer aqui esse conjunto, né? Nós vimos o conjunto dos números naturais, certo? Dos naturais. Nós vimos o conjunto dos números inteiros e nós vimos o conjunto dos números racionais. Aqui eu tenho 1, 2, 3, assim por diante. Aqui eu tenho os naturais mais os negativos e aqui eu tenho as frações. Parece que quando a gente fala dessa forma, a gente descreveu todos os números, né? Mas não, tá faltando uma parte aí, uma grande parte inclusive. Mas antes de falar dessa outra parte, eu queria lembrar o seguinte, ó. Todo número natural é um racional e todo número inteiro também é um racional. Basta você pegar, ó, se você pegar lá o número A, que pertence a Z, você pode olhar esse Azinho aqui como sendo A sobre 1. Então todo número inteiro também é uma fração. Certo? É só você pegar ele dividido por 1. Então, todos esses números aqui, ó, os naturais e os inteiros estão contidos aqui, certo? Então, vale essa relação aqui, ó. Como nós vimos, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, que, por sua vez, está contido no conjunto dos números racionais. Beleza. Tendo observado isso aqui, eu posso dizer o seguinte: o conjunto dos números irracionais é formado por todos os números que não são racionais. Então, esses números aqui, eles não são frações, eles não são inteiros e eles não são naturais. Mas que tipo de número é esse, então? Esses números irracionais aqui, pessoal, eles podem ser definidos assim. Eles são números que são decimais também, assim como esses aqui, né, os racionais,
porém, eles possuem infinitas casas decimais sem repetição. Eu vou colocar aqui, ó, blocos de repetição. Esses números decimais com infinitas casas decimais e sem ficar repetindo nenhum bloquinho ali depois da vírgula, eles são os irracionais, porque esses números não podem ser escritos como frações, certo? Então, esses são os irracionais, né? A gente consegue até perceber isso pelo nome, né? Olha só o nome, irracional, que não é racional. Se não é racional, né? O racional ele é um número ali decimal, que tem infinitas casas decimais, depois da vírgula, ou tem repetição. Bom, o que seria o contrário disso? São os que possuem infinitas casas decimais, porém, que não tem ali números se repetindo depois da vírgula, certo? Então, esses são os irracionais. E um exemplo assim muito famoso de número irracional é o π, né? O π ele é isso aqui, ó, 3,14, aí tem 15 aqui e vai indo, e aqui eu coloquei só 4, né? Mas se você procurar ali as outras casas decimais, elas vão ser infinitas e não vai ter nada se repetindo aqui. Se nós pudéssemos olhar o número π todo, a gente não ia encontrar nenhuma parte dele se repetindo, certo? Então isso daqui é um número irracional, tá? Isso acontece também, pessoal, com números que são raízes de números primos. Por exemplo, ó, vou colocar aqui na frente, ó, o raiz de 2. O raiz de 2 é um número primo, que vai dar aproximadamente ali 1,41, né? Então isso aqui é um número irracional, né? Isso aqui também é irracional. Para pensar em mais exemplos, eu posso falar em raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7, raiz de 11, raiz de 13, tá? Todos esses são números irracionais, certo? Então esses são os irracionais, nós podemos defini-los dessa forma aqui. São os decimais que possuem infinitas casas decimais sem blocos de repetição, certo? Então aqui a gente tem agora definido então os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais, tá? Agora que nós sabemos quem são os números naturais, inteiros, racionais e irracionais, a gente consegue definir o conjunto dos números reais. Quem são os números reais, né? Então vamos escrever aqui, olha só, o conjunto dos números reais, né? Vamos escrever conjunto já direto aqui, ó. Conjunto dos números reais. O que é esse conjunto aqui, o conjunto dos números reais? O conjunto dos números reais ele é formado quando você faz o quê? Você pega os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais, coloca todo mundo dentro de um conjunto só, então você forma o conjunto dos números reais, tá? E vou fazer isso aqui até por meio de um diagrama, né, para ficar mais fácil para a gente ver, ó. Então você tem o seguinte, você pode representar dessa forma, ó. Você tem aqui o conjunto dos números, racionais. Dentro dos racionais, nós temos o conjunto dos números inteiros, certo? E dentro dos inteiros, nós temos os naturais, como a gente viu, né? Os naturais aqui dentro. E aí você junta com esses caras aqui os irracionais, né? A gente denota o conjunto dos irracionais pela letra I, né? Eu não falei isso anteriormente, mas aqui está o conjunto dos números irracionais. Parece o número 2 romano aqui, né? Mas é uma letra I, tá? Irracionais. Então, quando a gente junta todo mundo aqui, ó, então este conjunto aqui, ó, né, que está aqui, formado pela união de todos esses elementos, ele é o que a gente chama de conjunto dos números reais, que é denotado pela letra R, ok?
Então agora você conhece quais são todos os números reais, né? Dentro dos reais nós temos os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais. Você pode ver que os irracionais estão separadinhos aqui, porque eles não fazem parte desse conjunto aqui, né? Os irracionais não estão no meio dos racionais, né? Eles são separados, né? A gente viu que os irracionais são aqueles que não são racionais, né? Então fica dessa forma aqui. Então esse conjunto, juntando todo mundo aqui, é o conjunto dos números reais, ok? Beleza, então é isso. Esses são os conjuntos numéricos. Mas para completar aqui, existe mais um conjunto ainda que a gente não vai falar nesse vídeo, que é o conjunto dos números complexos, né? Você já deve ter ouvido falar aí dos números complexos. E tem um outro conjunto aí no qual o R está contido, os reais aqui, está contido dentro do número dos complexos, do conjunto dos números complexos, né? Mas para falar dos complexos, precisaria de um vídeo só para isso, porque ele assim tem toda uma construção, né? Tem umas propriedades bem interessantes, então não dá para falar nesse vídeo aqui. Mas isso aqui já é muito importante, já é muito bom para você poder aí explorar a matemática em suas diversas áreas, porque com certeza você vai precisar saber quais são esses números aqui, ok? Que tipos de números nós temos dentro dos reais. Então é isso aí, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, né? Compartilha com um amigo seu que quer aprender esse assunto aqui, que está precisando estudar matemática, e deixa um comentário também para saber se vocês estão gostando, que assunto que vocês querem, sugestões, tá? Fiquem à vontade aí, tá bom? Até o próximo vídeo.